O cheiro de desinfetante nunca saiu das mãos de Helena. Não importava quantas vezes lavasse com água fria, ou quantos sabonetes diferentes tentasse. Era um cheiro que grudava, insistente, como se fizesse parte dela. Desde o primeiro dia de trabalho na casa dos Monteiro, há 3 anos, o cheiro se tornou uma lembrança diária de que aquela não era sua casa, mas o lugar onde ela servia. Tentou cremes, óleos, perfumes, receitas caseiras, mas nada adiantava. O cheiro ficou, como se o trabalho tivesse se misturado à pele. Naquela manhã, enquanto passava o pano no corredor do 2º andar, percebeu que suas mãos tremiam. Não era cansaço. Cansaço ela conhecia bem. Era aquele peso nos ombros depois de um dia inteiro carregando baldes, subindo escadas, ouvindo ordens. Isso era diferente. Um aperto no peito, uma sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Tudo começou 2 dias antes, quando Lucas, o filho do patrão, deixou de aparecer no café da manhã. Helena limpava o corrimão de ferro da escada com movimentos lentos, tentando se distrair. Mas não conseguia. O silêncio da casa parecia diferente. O senhor Eduardo Monteiro, que nunca trancava nada, agora mantinha o escritório fechado. Por trás da porta, vinham vozes baixas, tensas, como se escondessem algo. O pano escorregou da mão dela, caindo dentro do balde. A água suja respingou no chão, e o som pareceu alto demais. Ela se abaixou rápido, o coração acelerado. Aquele silêncio não era normal. O uniforme azul que vestia todos os dias estava desbotado, gasto nos joelhos de tanto se ajoelhar para esfregar o chão. As mangas estavam frouxas. Costurava toda semana, mas o tecido sempre cedia. Não tinha dinheiro para outro. Mal tinha para o aluguel e para cuidar do filho de 12 anos, Caio, que a esperava acordado toda noite só para vê-la entrar pela porta. Era por ele que continuava. Por ele que engolia o cansaço e o medo. Desceu para a cozinha. A ajudante mais nova lavava a louça com pressa, as mãos trêmulas. Helena perguntou se estava tudo bem. A menina balançou a cabeça e saiu correndo pelos fundos. Helena ficou parada, observando. O medo tem cheiro, e aquele cheiro ela reconhecia. O relógio da parede marcava 10h15 da manhã. Ainda faltavam 7 horas para o fim do expediente. Ela suspirou e pegou o cesto de lixo do escritório vazio ao lado da biblioteca. No fundo, entre papéis e embalagens, viu um bilhete amassado. Era pequeno, dobrado às pressas. A caligrafia infantil, trêmula. Helena abriu devagar. As palavras curtas a fizeram congelar. Mamãe, ela quer me levar embora. O estômago dela revirou. O bilhete queimava nas mãos. Dobrando-o, colocou no bolso do avental, o coração batendo mais rápido. Aquela letra era de Lucas. Lembrou-se dele pequeno, com o carrinho de bombeiro vermelho, correndo pelos corredores. Às vezes parava perto dela, sentava no chão e ficava quieto, observando enquanto ela limpava. Um menino doce, solitário. Às vezes, perguntava se o filho dela também brincava com ela. Helena respondia que sim. Ele sorria, e depois dizia que o pai nunca brincava com ele. E saía, arrastando o carrinho pelo chão. Agora, com aquele bilhete no bolso, Helena sentiu o medo crescer. Subiu as escadas devagar. O corredor estava vazio, mas o silêncio parecia mais pesado. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Empurrou devagar. O quarto estava limpo demais. A cama feita com perfeição, os brinquedos alinhados, os livros empilhados. Tudo parado. Tudo frio. O ar era estranho, sem cheiro de criança. Aproximou-se da janela. Fechada. No vidro, uma pequena marca de mão. Como se alguém tivesse tentado abrir e desistido. Tocou o vidro. Estava gelado. Um som de passos veio do corredor. Helena recuou e saiu do quarto devagar, fechando a porta. Camila, a noiva do patrão, passava apressada, falando baixo ao telefone. O salto batia no chão de mármore com força. A voz dela era fria. Dizia que não queria mais ouvir aquele nome, e que tudo seria resolvido ainda hoje. O som dos passos ecoou até o andar de baixo. Helena ficou parada, o pano contra o peito. Pouco depois, ouviu o som de pneus na garagem. Olhou pela janela lateral. Não era o carro do patrão. Era uma van preta, com vidros escuros, sem placa visível. O motorista desceu. Era Carlos, o mesmo homem que trabalhava para a família há anos, mas que Helena nunca conseguiu olhar nos olhos sem sentir desconforto. Ele abriu a porta de trás e puxou algo coberto por um cobertor cinza. Era grande demais para ser mala, pesado demais para ser roupa.
Helena se abaixou perto da janela, observando sem ser vista. Carlos olhou para os lados, rápido, antes de entrar pelos fundos. O estômago dela embrulhou. Quando ele passou pelo corredor, fingiu estar limpando. O cheiro dele era de cigarro e óleo. Parou perto dela, perguntou se tinha visto alguma coisa. Helena negou com a cabeça, rápido. Ele ficou parado, olhando, depois seguiu e subiu as escadas. Ela ficou ali, o coração disparado, o corpo travado. Alguma coisa estava muito errada. Minutos depois, ouviu novamente vozes no escritório. A porta estava entreaberta. Se aproximou devagar. Camila falava baixo, mas o tom era firme. Dizia que ele acreditou em tudo, e que ninguém poderia provar nada. Depois, a voz grave de Carlos perguntou sobre a funcionária que andava curiosa demais. Helena, disse ela. Ela é só mais uma empregada. Gente assim não pergunta, não fala, só obedece. Helena recuou. Sentiu o rosto arder. Correu pro banheiro de serviço e trancou a porta. Encostou as mãos na pia fria. O bilhete ainda estava no bolso. Tirou, abriu e leu de novo. Mamãe, ela quer me levar embora. O ar ficou pesado. Helena lembrou da casa onde trabalhou anos antes. O patrão batia na filha. Ela sabia, mas não disse nada. A menina foi parar no hospital. Nunca se perdoou. Olhou pro espelho rachado. O rosto cansado, os olhos fundos. E ali, no meio do silêncio, decidiu que não ia se calar de novo. Saiu do banheiro. O corredor estava vazio. Subiu pela escada de serviço, até o quarto do menino. Tentou abrir. Trancado. Pegou um grampo do cabelo e enfiou na fechadura. As mãos tremiam, o coração batia forte. Um clique. A fechadura cedeu. O quarto estava escuro. No canto, uma mochila azul caída. Ao lado dela, um tênis pequeno, sujo de barro fresco. Helena pegou o tênis e sentiu o cheiro de terra molhada. Ele esteve ali. Estava vivo. Guardou o tênis no avental e desceu as escadas devagar. Pegou o celular velho no bolso e mandou uma mensagem pro filho. Vou chegar tarde. Te amo. Saiu pelos fundos da casa e andou rápido até o portão. O vento frio batia no rosto, mas ela não olhou para trás. A delegacia era pequena e fria. O policial mal levantou os olhos quando ela se aproximou. Helena contou que o filho do patrão havia sido sequestrado. Ele perguntou o nome e riu, dizendo que o menino já tinha morrido no acidente e que o caso estava encerrado. Ela explicou sobre o bilhete, o tênis com terra fresca, o cobertor cinza. Ele apenas deu de ombros. Disse que ela devia estar cansada, que às vezes o trabalho pesado deixava as pessoas confusas. Helena saiu dali com o coração pesado. O rosto queimava de raiva e vergonha. Pegou o ônibus de volta, mas desceu 2 paradas antes. Seguiu até a casa de Dona Cida, a costureira que já tinha trabalhado na casa dos Monteiro. Demorou para a mulher abrir a porta. Helena contou tudo. O sumiço, o bilhete, o cobertor, o tênis. Cida ouviu em silêncio e depois foi até um armário. Voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro, um recorte de jornal. Mulher é absolvida por falta de provas em caso de extorsão. Na foto, Camila. Mais nova. Com outro nome. Renata Duarte. Cida contou que ela já tinha feito isso antes, com outro homem, outro empresário. Quase conseguiu. Disse que se fosse para esconder alguém, ela iria pro sítio da família, perto de Buúna, que estava abandonado há anos. Helena levantou. Faltavam 40 minutos pro último ônibus. Pegou a bolsa e correu, o coração acelerado. O ônibus seguiu por uma estrada quase deserta, cercada por árvores escuras e galhos secos. O vento frio entrava pelas janelas quebradas, e o barulho das rodas na terra batida era o único som. Helena estava sentada perto da janela, o coração apertado. O celular no bolso mostrava 12% de bateria. O mapa indicava que o sítio dos Monteiro ficava a pouco mais de 2 quilômetros de onde o ônibus pararia. O motorista olhou pelo espelho e perguntou se ela tinha certeza de que ia descer ali. Ela respondeu com um aceno. O ônibus parou em meio à escuridão. Quando as portas se fecharam atrás dela, o silêncio pareceu ainda maior. A estrada era estreita, o chão coberto de folhas secas. Helena acendeu a lanterna do celular e começou a caminhar. O som dos passos misturava-se ao farfalhar do mato. Cada sombra parecia se mover. O medo tentava tomar conta, mas ela continuava. Não podia voltar atrás. Depois de 20 minutos, avistou um portão de madeira caído. No topo,
o brasão dos Monteiro, coberto por ferrugem. Empurrou o portão, que rangeu alto. Entrou. À frente, uma trilha levava a uma construção velha. Uma luz fraca tremia, vinda de dentro de um galpão. Helena se abaixou atrás de um tronco e ouviu vozes. Reconheceu o tom frio de Camila. Ela falava com raiva, dizendo que tudo devia acabar antes do amanhecer, que o menino era um risco e que ninguém podia saber a verdade. Carlos respondeu, cansado, dizendo que o corpo estava no lugar certo, que ninguém encontraria. Helena sentiu as pernas tremerem. Depois ouviu Camila perguntar se ele tinha certeza de que o garoto não acordaria. Ele respondeu que estava dopado, dormindo. Ela ordenou que terminasse logo. As palavras ecoaram na cabeça de Helena. Terminar logo. O medo se transformou em desespero. Olhou para o galpão. A porta estava entreaberta. De lá vinha um som fraco, quase imperceptível. Um choro. Um choro infantil. Helena respirou fundo e correu. O coração parecia querer sair do peito. Entrou no galpão sem pensar. O ar era pesado, cheirava a mofo e ferrugem. No canto, amarrado a uma cadeira, estava Lucas. O rosto sujo, os olhos fechados, a respiração fraca. Helena se ajoelhou e começou a soltar as cordas com as mãos tremendo. As unhas se quebraram, os dedos doíam, mas ela não parou. Quando conseguiu libertá-lo, o menino caiu em seus braços. Estava vivo. Ela chorou, abraçando o corpo pequeno. O coração batia tão rápido que parecia doer. Mas o alívio durou pouco. A porta se fechou com força. O barulho ecoou pelas paredes. Helena se virou. Carlos estava parado na entrada, segurando uma barra de ferro. Atrás dele, Camila observava, o rosto pálido, os olhos frios. Helena se colocou na frente do menino. O corpo dela tremia, mas não recuou. O silêncio durou apenas um instante. Então, o som das sirenes cortou a noite. As luzes azuis e vermelhas se refletiram nas janelas sujas do galpão. Camila correu até a janela e olhou para fora. Gritou algo para Carlos, desesperada. Ele soltou a barra e deu 2 passos para trás. Helena olhou para o chão e viu o próprio celular. A tela quebrada piscava. A ligação de emergência estava ativa. Sem perceber, ela havia acionado o botão enquanto libertava o menino. As vozes da polícia ficaram mais próximas. Gritos, ordens, faróis iluminando o pátio. A porta foi arrombada. Policiais entraram gritando. Carlos levantou as mãos. Camila tentou correr, mas caiu. O chão do galpão se encheu de passos e lanternas. Helena abraçava o menino, sem conseguir falar. Chorava em silêncio, sentindo o corpo dele tremer. Minutos depois, as algemas se fecharam nos pulsos de Carlos e Camila. Um policial se ajoelhou perto dela, perguntando se estava bem. Helena apenas balançou a cabeça. O menino foi levado numa maca. O rosto pálido, os olhos abertos, tentando encontrar o dela. Helena segurou a mão dele até a ambulância arrancar. O resto da noite passou em pedaços. O hospital, as perguntas, os flashes de luz. O cansaço era tanto que o corpo dela parecia não obedecer. Quando o sol começou a nascer, Helena ainda estava sentada em uma cadeira de plástico. O uniforme rasgado, as mãos sujas de terra. O cheiro de desinfetante parecia persegui-la até ali. O médico veio e disse que o menino estava bem. Desidratado, assustado, mas sem ferimentos graves. Perguntou se foi ela quem o encontrou. Helena assentiu. Ele disse que o garoto não parava de perguntar por ela. O corredor do hospital era comprido e frio. As luzes brancas do teto ofuscavam os olhos. Helena caminhou devagar atrás do médico. Quando ele abriu a porta do quarto, viu Lucas deitado. Pequeno, frágil, coberto por lençóis brancos. Ao lado dele, o pai, Eduardo Monteiro, estava sentado com a cabeça baixa. Quando levantou o rosto e viu Helena, os olhos estavam vermelhos. Por um instante, nenhum dos dois falou. Ela não esperava agradecimentos. Não queria ser vista como heroína. Só precisava ver o menino respirando. Isso bastava. Ficou ali, parada, observando. O silêncio do quarto era leve, diferente de todos os silêncios que já viveu. Horas depois, quando saiu do hospital, o sol da manhã batia no rosto. O vento leve bagunçava os fios soltos do cabelo. Helena respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem medo. As semanas seguintes passaram devagar. A história saiu em todos os jornais. Diziam que a noiva do empresário e o motorista haviam sido presos por sequestro e tentativa de extorsão.
Nenhum deles mencionava o nome de Helena. Ninguém contou que foi ela quem arriscou tudo para salvar o menino. Mas ela não se importou. Não queria fama, nem agradecimentos. Só queria esquecer. Na primeira semana depois do resgate, recebeu uma ligação de Eduardo Monteiro. Ele dizia que queria agradecer pessoalmente. Helena ouviu em silêncio e respondeu que não era necessário. Mas ele insistiu. Disse que o filho queria vê-la. 2 dias depois, ela foi até a casa dos Monteiro. Parou diante do portão e ficou ali parada por alguns segundos, respirando o ar pesado do lugar. A fachada estava a mesma. As janelas brilhavam, o jardim bem cuidado, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo parecia vazio. Eduardo abriu o portão. O rosto dele estava abatido. Tentou falar, mas as palavras saíam em pedaços. Só conseguiu dizer obrigado. Helena assentiu sem saber o que responder. Lucas apareceu correndo. Trazia um desenho nas mãos. No papel, uma mulher de uniforme azul segurava a mão de um menino. Embaixo, ele escreveu com letras tortas, minha amiga. Helena segurou o desenho e sentiu as lágrimas subirem. Ele sorriu, e por um instante o peso no peito dela pareceu desaparecer. Ela voltou para casa no ônibus das 4. Sentada na janela, olhava a cidade passar depressa, o vento batendo no rosto. O papel colorido do desenho tremia entre os dedos. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto. Quando o ônibus entrou no bairro, o sol já se punha. As ruas estavam calmas. Helena desceu e andou até a sua casa, um pequeno sobrado com paredes descascadas. Dentro, o filho dela, Caio, a esperava na mesa da cozinha, mexendo no celular. A vida voltou a ser simples. O cheiro de café, o barulho de panela, o som da rua. Helena não voltou para a casa dos Monteiro. Pediu demissão no dia seguinte. Eduardo tentou convencê-la a ficar, ofereceu aumento, casa melhor, mas ela recusou. Aquele lugar carregava lembranças que ela não queria reviver. Conseguiu emprego numa escola municipal. Ganhava menos, mas se sentia em paz. Todos os dias, chegava cedo, limpava as salas, lavava o pátio, e via as crianças correrem rindo pelos corredores. Elas a chamavam de Dona Helena, e isso bastava para fazê-la sorrir. Uma das meninas, de tranças curtas e olhar curioso, sempre perguntava se podia ajudar a carregar o balde. Helena respondia que não precisava, mas deixava, só para ver o brilho nos olhos dela. Às vezes, chegavam mensagens de Lucas. Fotos, vídeos, desenhos. Ele parecia feliz. Mostrava brinquedos novos, escrevia que sentia saudade. Helena respondia com corações e pequenas frases. Eduardo também ligava de vez em quando. Dizia que estava em terapia, tentando ser um pai melhor. Sempre falava com voz cansada, como alguém que ainda carregava a culpa. Helena ouvia e no fim dizia, o importante é que vocês estão bem. Ela nunca mais mencionou aquela noite. E ele também não. O tempo passou. Num sábado ensolarado, o filho de Helena preparava o café. O cheiro de pão quente e café fresco enchia a cozinha. Eles sentaram juntos à mesa. Caio estudava à noite e trabalhava de dia. Crescerá rápido. Às vezes, Helena observava e via nele a coragem que não teve quando era mais jovem. Enquanto lavavam a louça, Caio perguntou por que ela nunca contou direito o que aconteceu com o menino. Helena secou as mãos e respondeu devagar, sem olhar para ele. Disse que não era uma história sobre ela, mas sobre um garoto que precisava ser salvo. Caio ficou quieto, como se entendesse. E ela sorriu, aliviada. Nos dias seguintes, Helena começou a mudar pequenas coisas em casa. Pintou as paredes, trocou as cortinas, plantou flores no quintal. As cores voltaram. O ar parecia mais leve. Uma tarde, ao chegar da escola, encontrou uma carta na caixa de correio. Era de Lucas. Dentro, um pequeno envelope colorido e um bilhete. Tia Helena, quando eu crescer quero ser como você. Dentro do envelope, um recorte de papel com um coração desenhado à mão. Ela chorou baixinho, sentada à mesa. O mundo seguiu. Na televisão, novas notícias tomavam espaço. Outras tragédias, outros nomes. A história da casa dos Monteiro foi esquecida. Mas dentro de Helena, tudo ainda ecoava. Às vezes, acordava de madrugada e pensava no galpão, no som das correntes, na respiração fraca do menino. Mas agora, em vez de medo, sentia apenas alívio. Meses depois, ao sair do trabalho, o diretor da escola a chamou para conversar. Disse que as crianças adoravam ela, que a veem como alguém especial. Helena riu, sem jeito.
Disse que não fazia nada demais. Ele respondeu, faz sim. Você escuta. E isso muda tudo. Naquela noite, deitada na cama, pensou no que ouviu. E percebeu que era verdade. Escutar. Às vezes, tudo começa assim. Alguém escuta quando o resto do mundo prefere fingir que não viu. O tempo trouxe calma. Helena aprendeu a viver sem pressa. Gostava de acordar cedo, ouvir os sons da rua, o canto dos pássaros, o barulho dos vizinhos abrindo as janelas. Gostava de sentir o cheiro de café e sabão vindo da pia. Gostava do simples. Um dia, caminhando para casa, viu uma mulher chorando na calçada, tentando consolar uma criança. Helena parou, ofereceu ajuda, ficou alguns minutos ali. Não perguntou detalhes, só ficou perto até o choro parar. Depois seguiu o caminho, pensando como às vezes basta estar presente. À noite, abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro, guardava duas coisas: o bilhete antigo, mamãe, ela quer me levar embora, e o desenho de Lucas com a frase minha heroína. Duas histórias no mesmo papel da vida. Uma lembrança do medo, e outra da coragem. Na manhã seguinte, foi trabalhar como sempre. Passou pela rua estreita, o sol nascendo devagar, o ar frio batendo no rosto. Cumprimentou os vizinhos, sorriu para um cachorro que dormia na calçada, e pensou em como tudo pode mudar num só dia. O mundo ainda era o mesmo. As pessoas seguiam apressadas, preocupadas com o próprio caminho. Mas para Helena, nada era igual. Porque agora ela sabia que a coragem não é gritar, nem lutar com força. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando ninguém vê. No fim daquela tarde, o céu ficou alaranjado. O vento balançava as folhas do pé de manacá que ela mesma plantou no quintal. Caio chegou do trabalho, deixou a mochila no canto e se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio, olhando o céu mudar de cor. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu o cheiro do desinfetante nas mãos. Só o perfume das flores. Nem todo herói usa capa. Alguns usam uniforme gasto, sapatos simples e mãos calejadas. Alguns vivem em silêncio, fazendo o que é certo sem esperar aplausos. E enquanto o sol se escondia no fim do dia, Helena soube, com a calma de quem já enfrentou o pior, ela não era mais invisível. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o like e se inscreve. Sua presença aqui faz toda a diferença pra gente continuar contando histórias que tocam de verdade.